Em 2018, a União Internacional de Química Pura e Aplicada, (IUPAC), publicou uma nova definição para o mol, estabelecendo que um mol contém exatamente 6,0221407,6 vezes 10 a 23 entidades elementares. Essa definição substitui a definição vigente desde 1971, que relacionava o mol à massa, 0,1. Pela nova definição, assume-se que um mol de átomos de ouro possui mais átomos do que um mol de moléculas de sacarose. Em um mol de átomos de ouro, a gente vai possuir uma quantidade de átomos de 6,02 aproximadamente, vezes 10 elevado a 23 átomos. E em um mol de moléculas de sacarose, a gente vai possuir 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Mas a gente sabe, então, que em uma molécula de sacarose a gente tem uma quantidade de átomos que vai ser de 12 carbonos, mais 22 hidrogênios, mais 11 oxigênios, totalizando uma quantidade de átomos de 45 átomos. Então, a quantidade final de átomos que eu vou ter aqui em um mol de sacarose vai ser de 45 vezes 6,02 aproximadamente, vezes 10 a 23 átomos. Então, eu tenho mais átomos em um mol de moléculas de sacarose do que em um mol de átomos de ouro. Então, o 0,1 ele vai estar falso. 0,2. Há mais átomos em 1 grama de zinco do que em 1 grama de arsênio. Para a gente descobrir a quantidade de átomos, a gente precisa descobrir a quantidade de mols que a gente vai ter em 1 grama de zinco e em 1 grama de arsênio. O número de mols a gente calcula fazendo a massa dividido pela massa molar. No caso do número de mols de zinco, eu vou ter a massa de zinco, que vai ser de 1 grama, dividido pela massa molar do zinco, que é de 65 U aproximadamente. Para o arsênio, eu tenho que 1 grama, é a mesma massa, dividido pela massa molar do arsênio, que é aproximadamente 75 U. Nesse caso, como a gente tem a mesma massa em gramas, vai ter maior número de mols aquele que tiver a menor massa molar. Então, nesse caso, quem vai ter o maior número de mols vai ser o zinco e, consequentemente, ele vai ter uma maior quantidade de átomos contidos nessa massa aqui de 1 grama. Então, o 0,2 ele está verdadeiro. 0,4. Em 1 mol de moléculas de água, há 1 mol de átomos de oxigênio e 2 mols de átomos de hidrogênio. A fórmula molecular da água, ela contém 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, em 1 mol de água, eu vou ter aqui uma quantidade de átomos de oxigênio de 1 mol também, porque a gente só tem um átomo, então ficaria 1 vezes 1 mol, que dá 1 mol de oxigênio. Já para o hidrogênio, como eu tenho 2 átomos de hidrogênio aqui, eu vou ficar com 2 mols, que seria justamente 2 vezes a quantidade de mol que eu tenho de água. Então, o item 4, ele também está verdadeiro. Item 8. Há mais átomos de oxigênio em 2 mol de moléculas de CO2 do que em 1 mol de moléculas de C6H12O6. Em 2 mols de moléculas de CO2, eu vou ter uma quantidade de átomos de oxigênio que vai ser de 2, porque em cada molécula eu tenho 2 átomos de oxigênio, vezes o número de mols, que são 2 também, 2 mols. Então, eu vou ter essa quantidade aqui de átomos de oxigênio na molécula de CO2. Já para a molécula de C6H12O6, eu tenho 6 átomos de oxigênio por molécula. Então, eu vou ficar com 6 vezes a quantidade em mol, que vai ser de 1 mol de átomos aqui na molécula C6H12O6. Então, a quantidade final que eu vou ter aqui de átomos na molécula de CO2 vai ser de 4 vezes 6 vezes 10 a 23, que seria justamente a quantidade aqui a constante de Avogadro. Então, vou ter essa quantidade aqui de átomos na molécula de CO2 e na molécula de C6H12O6 eu vou ter 6 vezes 6 vezes 10
a 23 átomos de oxigênio. Então, eu tenho mais átomos de oxigênio na molécula de C6H12O6 do que na molécula de CO2. Então, o 08 ele está falso. No 16, ele diz que na reação de H2 mais Cl2, produzindo 2HCl, o número total de átomos do produto é maior do que o número total de átomos do reagente. Isso é uma inverdade, né? A gente tem aqui 2 átomos de hidrogênio para 2 átomos de hidrogênio, 2 átomos de cloro para 2 átomos de cloro. Em uma reação química, a gente sabe que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, a quantidade de átomos no reagente tem que ser igual à quantidade de átomos no produto. Então, 16